Bom dia! Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre as armas, que o Senhor nos deu. Por quê? Eu vou falar sobre armas hoje. Quero dizer para vocês que Davi, quando escolheu a sua própria arma para derrubar o gigante Golias, ele sabia o como usar. Então hoje o Senhor nos traz uma lição importantíssima sobre isso. Quero hoje trabalhar, ou melhor, dividir um pouco da palavra do Senhor com vocês, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração e sabe de todas as coisas, pois Ele sabe qual as armas nós devemos usar para não estarmos em situações difíceis. Então vamos hoje para o texto de 1 Samuel 17, do 38 ao 40, que diz: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do rio e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Eu acredito que todos já ouviram falar da história de Davi, Quando ele vai levar alimento para os seus irmãos na guerra, ou melhor, porque eles estão ali, acham que estão, guerreando ali, lutando contra os filisteus, e quando ele chega, ele se depara com uma situação muito adversa, que é aquela situação de um homem só afrontar um exército inteiro, e aquele monte de homens, todos com medo de um único homem. Mas era um gigante. Mas, peraí, eles saíram contra aquele povo na ordenança do Senhor. E é aqui que entra as armas que eu disse para vocês que Deus nos dá. Porque a nossa luta é constante da mesma maneira. Todos os dias nós vivemos essa guerra. Todos os dias nós estamos em situações nas quais, se nós não soubermos usar as armas certas, a gente vai passar por uma situação difícil, assim como aquele exército de Israel estava passando. Então, neste momento, hoje, eu quero falar para vocês que as armas que o Senhor nos dá é para nós guerrearmos contra as hostes espirituais. Como assim? Tudo que nos sobrevém vem dessa maneira. Então nós temos que entender aonde está, onde vem o perigo e de como para depois guerrear. Então, as armas que o Senhor nos dá para lutar é o quê? É a oração, é o jejum, é estar em vigilância, é fugir da aparência do mal. Não é verdade? E ali Davi fez o que? Ele recusou a veste de soldado de Saul. Mas como assim? Eram as vestes reais. E daí? Não era o que ele precisava. Não era o que ele, ali naquele momento, sabia o que fazer com aquilo. A primeira coisa que ele faz é: tira esse negócio de mim, não sei nem andar com isso. Quando ele diz experimentar, ele diz: eu não sei, isso não me serve, isso não é para mim, não é meu. Então, ao recusar as armas de Saul e preferir usar as suas próprias armas de pastor, Davi nos ensina que as armas mais eficazes são aquelas que Deus nos dá. Para cada um, Deus entrega um tipo de ferramenta. Não adianta Paulo usar as ferramentas de Pedro, Pedro usar as ferramentas de Paulo. Cada um deve saber usar bem as ferramentas que Deus lhe deu. As ferramentas de Davi
que Davi mais sabia usar eram as ferramentas de um pastor. Foi assim que Davi levou a vitória. E aqui eu trago para nós hoje. Vamos trocar essas ferramentas, por dons. Quantas pessoas querem cantar sem saber cantar? Quantas pessoas querem, ministerialmente falando, querem pregar sem ter o dom? Quantas pessoas querem ser pastor sem ser chamado? Quantas pessoas querem ser reconhecidos sem fazer nada? A única coisa que nós temos que entender é que Deus colocou nas nossas mãos um dom diferente, um para mim, um para outro. Por exemplo, eu não sei lidar com maquinários e muito menos não tenho muita habilidade com informática. Aí eu vou deixar de fazer o que eu sei e vou pegar como diz, o lugar de uma outra pessoa nessa área. Eu não vou dar conta. Não é o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Eu sei ajudar as pessoas, eu sei cozinhar bem, eu sei limpar bem. É esse o dom que Deus me deu. Ah, mas tão pouco? Quem falou que é pouco? Não é. É um prazer enorme poder estender a mão para uma pessoa. Eu trabalho de cuidador. É um prazer enorme poder ver tudo limpinho e sair e ver as pessoas se sentirem bem com o que você fez ali. Então, as armas eu estou trazendo para o nosso dia a dia para você entender. É para as pequenas coisas mesmo. As armas que Deus me deu para usar é isso. É o meu jeito de ser. É a minha maneira de cuidar das coisas. É a excelência que Ele me deu. E eu tenho pedido a Ele a todos os dias e todo momento para que Ele me dê o mesmo desempenho ou ainda maior quando eu faço para Ele, quando eu estou fazendo na obra dEle. Porque não devemos fazer nada de qualquer jeito, Porque as pessoas têm mania de dizer, mas é para Deus, Deus conhece meu coração. Mas às vezes passou o dia inteiro sem fazer nada e não tirou um tempo para ler um versículo da Bíblia, que é oportunidade na igreja. Não tirou um tempo para estar fazendo uma oração, mas quer ser reconhecido. Não tirou um tempo para fazer uma boa ação, mas quer ir lá fazer graça com o chapéu dos outros. Então, às vezes, o Senhor nos dá tudo e a gente não sabe reconhecer. Quando Davi recusa a armadura de Saul e prefere usar as armaduras de Deus, ele usa as armas comuns de um pastor. A confiança de Davi estava no Senhor e não nas armas. Porque ali ele foi afrontado. Olha esse coisinha miúda aí, vai lutar sozinho contra um gigante? Qualquer um ali que tivesse se posicionado teria feito a mesma proeza, mas ninguém teve coragem, ninguém confiou no Deus que servia, ninguém. Aquele povo era um povo escolhido e só estava ali por permissão de Deus. E por que eles foram envergonhados para levantar Davi? Não, Davi já tinha sido ungido, Davi já era escolhido. Deus só estava trazendo ele para a evidência. Deus já tinha tratado as raízes dele, já capacitou, já lhe transformou, já deu tudo o que ele precisava e agora estava colocando ele em evidência. Quando você sabe esperar em Deus, quando você suporta um processo que não é fácil, quando você passa pelo deserto e é provado,
a aprovação também é certa. E quando você é aprovado, a alegria é estrondosa, que não tem exército nem gigante nenhum que você não possa derrubar. Então suporte o processo que você está passando. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, qual o deserto que você está passando, qual a luta que você tem que enfrentar, quantos gigantes você tem que matar, mas creia e confie no Senhor, porque Ele te dá as armas certas e corretas no tempo certo para você fazer, para você vencer. E aí Davi diz para aquele gigante o quê? Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Você vem a mim com espada e com pau. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi não estava se amostrando ali, né? Vamos falar a moda mineira, né? Davi estava apenas fazendo o que Deus colocou no coração dele. Vou lá, vou mostrar para esse cara quem que é o Deus que eu sirvo. Porque não foi Davi que derrubou o gigante. Foi apenas a arma usada. O Senhor dos Exércitos, foi isso que ele falou. Foi essa arma dele, não foi aquela pedra. Jesus colocou à disposição da igreja as armas mais poderosas do universo, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra inimigos espirituais que só podem ser vencidos com armas espirituais. E qual é essa arma que Jesus te deu? O nome dele. O nome sobre todo nome. O nome que é temido pelo inimigo. É no nome de Jesus que nós vencemos a batalha do dia, os gigantes do dia. Então, como Davi, não aceite armaduras só porque vem de pessoas grandes. Não aceite ser escravizado por essa armadura porque alguém mandou que você fizesse dessa maneira. Faça conforme o seu coração e o seu Deus colocou no teu coração. Porque eu tenho certeza que se você é direcionado por Deus, basta uma palavra e a sua vida vai ser transformada. O seu dia vai ser extremamente abençoado. Saiba que se no nome de Jesus você pode derrubar um gigante todo dia, você também pode mudar a sua vida. Então, não se esqueça disso, nunca. Use as armas que o Senhor te deu. Faça como Davi, não queira o que é do outro, porque não vai te servir, só vai te envergonhar. Beijo no coração de vocês, até amanhã para o próximo devocional.